Olá, meus irmãos, hoje dia 23 de julho, estamos aí caminhando na 16ª semana, Tempo Comum. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Você também que está passando hoje por aqui, sinta-se também acolhido. E assim nós colocamos também a nossa vida na presença do Senhor e com confiança já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. A liturgia da igreja hoje traz para nós o Evangelho de São Mateus, do capítulo 13, do 1 até o 9. Jesus hoje, ele vai nos falar da parábola do semeador. Ele nos fala do reino dos céus, o semeador que semeia a semente. E quem é o semeador? É o próprio Jesus. E a semente é a sua palavra. E os tipos de terreno representado é a disponibilidade do nosso coração em acolher ou não a sua proposta de vida e do reino dos céus. E o semeador é Jesus e hoje é a igreja que semeia o evangelho. Esse terreno que Jesus nos fala aqui é o mundo, onde Jesus vai levar a boa semente do reino do céu, que é o evangelho. Essa semente, ela pode ser acolhida de várias maneiras. São vários tipos de terreno que recebe aqueles que receberam a semente, que é a palavra de Deus. Só que não conseguiram dar frutos, porque a terra era dura. E a semente não penetrou na terra. Isso representa aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, mas o coração está endurecido, que não se abre para a palavra de Deus. A pessoa não tem disposição, não deseja acolher a palavra de Deus e meditar. E daí essa palavra que foi semeada, ela é roubada pelo demônio. Ele não deixa que a palavra de Deus cresça nesse ambiente, nesse coração. E depois tem o segundo tipo de terreno, que é o terreno pedregoso. E a semente caiu, mas não tem como ter raiz. A raiz é fraca. Aquela plantinha começa a crescer, mas está no meio das pedras. Daí bate o sol, ela não tem força e morre. Essas são as pessoas que até recebem a palavra de Deus, mas não aprofunda, não medita. E daí vem as provações, as dificuldades da vida. É como aquele sol que bate na plantinha e queima e a planta morre. Porque a pessoa que não aprofunda, não medita, ela desanima. Essa é a semente que morre e não cresce. Porque a palavra de Deus, ela nos compromete. Ela nos compromete a deixar o pecado, ela nos compromete a viver as virtudes e fazer o bem. A palavra, ela nos compromete a levar uma vida de oração, de meditação da palavra, uma vida sacramental. Porque é só assim que a semente da palavra possa crescer em nós. Então, isso acontece com muita gente. Às vezes, a pessoa faz um encontro, faz um retiro, um congresso, tem aquele encontro ali com Deus, até sai de lá fervoroso, fervorosa, com desejo de continuar com aquele fervor pela palavra de Deus. Mas, como a palavra de Deus, ela precisa ser um alimento diário na nossa vida. E como a pessoa não faz disso um alimento espiritual, acaba desanimando e desistindo. Essa semente não cresce e acaba não dando frutos. E a boa semente é a que caiu no meio das pedras, morreu, porque não tinha raiz profunda. Aqui tem o terceiro terreno. Até era uma boa, até que a terra era boa, só que tinha muitos espinhos. A semente nasceu, cresceu, só que esses espinhos foi sufocando aquela plantinha. E essa semente que foi sufocada pelos espinhos. O que Jesus quer nos dizer que é o amor a este mundo.
o amor aos prazeres deste mundo, o pecado. E a pessoa que se entregou a uma vida mundana é aquilo que Jesus fala lá no outro evangelho, que ninguém pode servir a dois senhores. Servir a Deus e servir o dinheiro. Porque uma pessoa que quer levar uma vida só de prazer, só de buscar em ter mais e ter mais dinheiro, isso também faz com que essa semente que foi semeada não cresça e não produza fruto. Ela vai morrer, vai ser sufocada. Porque essa semente caiu numa terra boa. A terra era boa. Ela nasceu, cresceu, mas os espinhos sufocou. É uma pena. Porque essa semente cresceu e tinha oportunidade de dar muitos frutos. Mas é a opção de cada pessoa. É a opção de ter uma vida casta, de entrega a Deus, uma vida de intimidade com Deus. Mas quando a pessoa tem a opção de viver uma vida de prazer, de pecado, uma vida mundana, talvez seja a soberba, a luxúria, a ganância, tudo isso sufoca a boa semente. Porque nós temos a liberdade de fazer a escolha. E nem Deus vai mexer na nossa liberdade. Deus não mexe na liberdade da pessoa. Esta é a opção de cada um. E daí, até que enfim, a semente cai numa terra boa. Uma terra que não tem pedra, que não tem espinho. Uma terra que foi cuidada, fofada, adubada. Então, nessa terra a planta cresce e dá muitos frutos. 1 por 30, 60 por 1, 100 por 1. Esse evangelho hoje, ele é muito fácil da gente entender. Porque a terra boa é aquela pessoa que preparou o coração com a oração, com a meditação da palavra de Deus, com uma vida sacramental, se confessando, buscando arrancar sempre aquela erva daninha que vai crescendo ali no jardim da nossa alma. E depois também deixa cair a boa chuva da graça de Deus, porque quando a chuva vem, encontra um terreno preparado. Então aí a chuva vai cair e ali vai produzir muitos frutos. Meus irmãos, esse evangelho hoje, ele deixa para nós uma reflexão, uma pergunta. Primeiro para mim mesma e para você. Qual é o tipo de terreno que é o meu coração? E você também possa refletir isso. Que tipo de terreno é o teu coração? Como que está o nosso coração hoje? Será que o meu coração não é aquele que está à beira do caminho, aonde que a semente caiu à beira do caminho e as aves do céu vieram e comeram a semente? Ou será que o terreno do meu coração é aquele que tem um pouco de terra, mas tem muitas pedras? Que a gente precisa tirar as pedras, tirar essas pedras e a semente pode crescer. Quais são essas pedras muitas vezes? A preguiça, que faz com que muitas vezes a pessoa não cresce nas coisas de Deus. É o comodismo, é a incredulidade. A pessoa tem dúvida das coisas de Deus. Eu não acredito no perdão que Deus dá através do Padre, através da confissão. Eu não acredito se Jesus realmente está vivo na Eucaristia. Será que o meu coração é aquela terra boa? Você entendeu a palavra de Deus? Mas os espinhos sufocaram. Eu penso que essa é uma das maiores tentações para a maioria das pessoas, que são as fascinações deste mundo. Sobretudo, a ganância. Porque todos nós necessitamos de dinheiro. Precisamos. Não podemos viver sem o dinheiro. Não podemos. Só que nós não podemos ser escravo dele. Ele não pode ser um senhor na nossa vida. E nós que temos que servir dele e não ele servir de nós. E também os prazeres deste mundo. Enfim, é a terra boa. Pedimos para o Senhor que nos dê a graça de ter um coração que seja uma terra boa. Que deseje esse terreno, ser um terreno fértil.
Que a semente, que é o semeador, nosso Senhor Jesus Cristo, semeie no nosso coração para que nós possamos produzir muitos frutos. Que Nossa Senhora nos ajude, São José, até que esse coração, que a boa semente da palavra de Deus possa cair, que ela não se perca. Que o Senhor fica conosco sempre para que nós possamos produzir bons frutos. Que Deus nos dê essa graça a cada um de nós. Te convido a pegar o Evangelho, está em São Mateus 13, de 1 a 9. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando, venha nos conduzir, venha abrir o nosso coração para bem acolher a palavra de Deus, para que nós possamos produzir muitos frutos, que a palavra de Deus não se perca, não caia em terrenos pedregoso, terreno cheio de espinho, mas que o nosso coração possa produzir muitos frutos. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que eu penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória e a graça de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca, sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear, e quando semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, por causa da terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e os sufocaram as plantas. Outras sementes caíram em terra boa, produziram a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvido, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradeço pela sua companhia, um grande abraço a todos, um abençoado dia, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.